Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre circuitos trifásicos. Então, antes de mostrar como analisar os circuitos trifásicos, é importante entender por que é tão importante utilizar circuitos trifásicos. Então, vamos ver as vantagens do circuito trifásico em relação ao circuito monofásico. Então, se eu considerar dois geradores, um monofásico e um trifásico, de igual volume e peso, ou seja, do mesmo tamanho, o gerador trifásico ele possui aproximadamente 50% a mais do que o gerador monofásico. Então, a explicação é devido ao melhor aproveitamento do perímetro do estator, isto é, quando há mais bobinas nas quais são induzidas forças eletromotrizes devido ao campo magnético girante. Porém, esse assunto é assunto de outra disciplina, seria assunto de conversão eletromecânica de energia. Okay? Mas o importante é que a gente entenda que eu consigo ter uma maior densidade de potência. Outra vantagem do circuito trifásico é que a seção dos condutores necessárias para transportar determinada potência é menor. Então, por exemplo, quando a gente fala de um consumidor industrial, que a planta é enorme, entendeu? Que a quantidade de energia é enorme, isso aqui é um custo, uma redução de custo enorme para o usuário. Por fim, a facilidade do sistema trifásico em produzir campos magnéticos girantes permite a utilização de máquinas assíncronas, equipamentos simples, robustos e econômicos. Então, aqui algumas vantagens dos circuitos trifásicos e por que eles são amplamente utilizados quando a demanda de potência se eleva. Então, as tensões são geradas em 3 fases, é isso que ocorre nas usinas, né? Elas são geradas com uma defasagem de 120 graus elétricos entre si. Então, a tensão monofásica é disponível para os consumidores residenciais que optaram pela tensão monofásica, que não possui a necessidade de um fornecimento trifásico, é a diferença de potencial entre uma fase e o neutro. Então, é isso tudo que a gente vem analisando até então. A gente está analisando apenas a diferença de potencial entre uma fase e o neutro. Então, se o aluno olhar, por exemplo, a rede de distribuição para o transformador que está próximo da sua residência, o aluno vai perceber a presença lá de 4 condutores, ok? Ou seja, 3 fases e um neutro. Então, para o consumidor residencial, normalmente, somente uma das fases e o neutro é que constitui o fornecimento de energia para esse consumidor, mas a geração é trifásica. Então, ao gerar tensões trifásicas, eu tenho esta configuração aqui. 3 tensões que matematicamente estão defasadas de 120 graus e que podem ser expressas pela seguinte expressão. Fase 1, V1 igual a V máxima, amplitude máxima, seno de ômega-t, onde ômega é a frequência angular dada em radianos por segundo. V2, V máximo, seno de ômega-t menos 120 graus, ou seja, com uma defasagem de 120 graus em relação a V1, desculpem. E V3, V máximo, seno de ômega-t mais 120 graus, com um avanço de 120 graus em relação a V1. Então, a gente pode ver agora, graficamente aqui, tanto a questão das 3 ondas senoidais no domínio do tempo, VA, VB e VC, assim como o diagrama fasorial para essas tensões. Então, aqui, ó, percebam que VB está atrasada pelo diagrama fasorial aqui, ó, à direita. A gente percebe que VB está atrasada de 120 graus elétricos em relação a VA. E que VC está adiantado de 120 graus elétricos em relação a VA. Então, esse aqui é o diagrama de fasorial. E aqui nós temos as 3 senoides defasadas no tempo. Ok? E aqui nós temos a sequência positiva ou sequência direta, que é a sequência ABC. Então, existe também a sequência inversa ou sequência negativa, mas como aqui trata-se de uma introdução ao estudo de circuitos trifásicos, a gente vai se concentrar somente na sequência positiva, ABC.
ok? Então, automaticamente eu sei que B está atrasado de 120 graus em relação a VA e que VC está adiantado de 120 graus em relação a VA também, ok? Então, essa é a sequência positiva, que a gente pode também identificar aqui como a sequência em que ocorrem os picos positivos de cada uma das fases, né? Então, a fase A, como a sequência é A, B, C, o pico positivo da fase A ocorre primeiro, VA. Quem é a próxima fase que vai atingir o pico positivo da senoide? É VB, porque a sequência é A, B, C, a sequência direta, ok? E, por fim, por último, a última fase que vai atingir o pico positivo é VC, que está aqui no diagrama, é essa senoide em pontilhado, tá? Está aqui em pontilhado. Então, nós vamos, apesar de não existir somente a sequência direta ou sequência positiva, ABC, nós vamos considerar que todas as situações envolvendo tensões trifásicas são de sequência positiva. Então, dito isso, a gente vai omitir essa informação e daqui para frente vai considerar sempre a sequência positiva. E o que é que implica a gente sempre considerar a sequência positiva? Implica que eu já sei que VB está atrasado de 120 graus em relação a VA e VC está adiantada de 120 graus em relação a VA. Ponto. E vamos para frente. Então, aqui nós temos as tensões de fase, VAN, VBN, VCN, que também estão defasadas de 120 graus entre si. Então, a gente vai já fazer essa distinção de tensão de linha e tensão de fase, ok? Aqui nós temos as tensões trifásicas de fase. Então, perceba que eu tenho VAN. O que significa isso? A diferença de potencial entre a fase A e o neutro. VBN, o que significa isso? A diferença de potencial entre a fase B e o neutro. VCN, a diferença de potencial entre a fase C e o neutro, ok? Então é importante esse entendimento, né? Então, da mesma forma, existe aquela mesma defasagem que ocorria entre as tensões de linha. Então, VBN é igual a VAN com uma fase de menos 120 graus. O que é que significa isso? Que VBN está atrasado de 120 graus elétricos em relação a VAN. VCN é igual a VAN com uma fase de mais 120 graus. Então, a tensão de fase VCN é igual em módulo à tensão de fase VAN, porém adiantada de 120 graus elétricos. É muito fácil visualizar essa informação aqui no diagrama fasorial apresentado, tá? Então, para que vocês deem continuidade ao estudo dos circuitos trifásicos, é importante que esteja muito bem entendida essa questão, ok? E aqui nós temos o diagrama fasorial indicando as tensões de fase e de linha. Então a gente já pode perceber o seguinte, que continua havendo a defasagem de 120 graus entre as tensões de linha, VAB, VCA e VBC, tensões de linha, e continua havendo a diferença de 120 graus entre as tensões de fase, VAN, VPN e VCN. Porém, o que nós conseguimos obter como informação desse diagrama fasorial apresentado? Primeiro que as tensões de fase têm uma amplitude menor do que as tensões de linha. Dá para ver claramente isso no diagrama fasorial. E outra coisa que pode ser extraído desse diagrama fasorial é que existe uma defasagem em relação à tensão de fase e a tensão de linha. Então, percebo que a respectiva tensão de fase está atrasada de 30 graus elétricos em relação à tensão de linha. Então, vamos tomar somente como exemplo aqui, ó, a tensão de linha VAB. Percebam, pelo diagrama fasorial, que VAN está atrasado em relação a VAB e que o módulo de VAN é menor do que o módulo de VAB. E se nós utilizarmos aqui a regra do paralelogramo, a gente pode fazer uma soma vetorial, ok? E dizer o seguinte, ó,
obter a seguinte equação. VAB, tensão de linha, diferença de potencial entre a fase A e a fase B, é igual ao somatório de VAN, que possui fase zero, dá para perceber pelo diagrama fasorial, mais VBN com uma fase de menos 180 graus. Então, eu posso pegar VBN e fazer um espelhamento de 180 graus, e aí eu tenho, pela regra do paralelogramo, que VAB é a soma vetorial, ou fasorial, no caso, né, de VAN mais VBN defasado de 180 graus. Então, é muito importante essa equação aí. Então, a partir dessa equação aqui, ó, a gente pode chegar na seguinte relação, né? VAN mais VBN. Mas quem é VAN? Mas quem é VBN? Me desculpem. VBN é igual a VAN com uma defasagem de menos 120 graus. Então, eu posso substituir ali, ok? E aí eu faço uma somatória aqui de fases, menos 180 graus com menos 120 graus eu tenho menos 300 graus. E se eu somar agora esses dois fasores, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Que VAB é igual a raiz de 3 VAN com uma fase de mais 30 graus. Então, eu tenho uma equação que me permite relacionar tensão de linha e tensão de fase, tanto em amplitude, ou seja, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, esse é o fator que eu tenho que multiplicar a tensão de fase para obter a tensão de linha em termos de módulo, e está adiantada de 30 graus em relação à tensão de fase. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.